Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. Nesta edição você vai saber como agem os membros dos auto-intitulados Tribunais do Crime. Instâncias dentro de facções criminosas que punem seus próprios integrantes sob a ótica de um código de conduta interno. As punições vão de agressões, tortura, até execuções sumárias. Essas punições ocorrem à margem da lei, não seguem qualquer critério legal do contraditório, ampla defesa, comumente evocado em tribunais pelo país. Todos os detalhes você vai acompanhar agora na reportagem da semana. Era pô. Isso daí é pro sal. Fala, tô sendo disciplinado pelo vai. Disciplinado pelo Uma justiça paralela. Vou te matar na cara dura, pra todo mundo ver, E se tiver de madrugada, amarrar no poste e põe fogo. No meu nome, mano. É no meu nome, mano, entendeu? É assim que criminosos ditam sentenças para quem desobedecer às leis deles. O chamado Tribunal do Crime, um mecanismo clandestino fora da lei que julga e condena quem viola um suposto código de conduta do crime organizado. Tô sendo disciplinado pelo comando. Nestas imagens, de acordo com a polícia do Amazonas, o homem deitado no igarapé é um suposto olheiro do tráfico. Ele é torturado até ter um dos braços quebrados a pauladas. O torturado não conseguiu avisar sobre a chegada da polícia que acabou apreendendo a droga. Em maio deste ano, 2 homens foram encontrados em uma cova rasa em Cruzeiro do Sul, no Acre. De acordo com o delegado da Polícia Civil do Estado, os homens possivelmente foram julgados e assassinados pelo Tribunal do Crime. Logrou êxito em localizar o indivíduo Rian, né, numa cova rasa, em uma área no final da rua São Paulo, aqui no município de Cruzeiro do Sul. No desdobramento da investigação, naquele mesmo local, foi encontrada uma outra cova, na qual foi encontrado um outro indivíduo. O primeiro caso do Tiago, parece que ele foi julgado por uma sentenciada ali à morte pelo Tribunal do Crime devido a um furto de fios de cobre, de um ar-condicionado de um posto de saúde, ali na localidade na qual ele residia. E o outro nacional, o Rian, ele foi também ali sentenciado à morte, né, decretada ali por esses indivíduos que pertencem à organização criminosa, pelo fato de ter estuprado, ter uma relação com uma criança menor. Criado por facções criminosas, o Tribunal do Crime funciona como uma justiça paralela. Você não fez isso? Diga pra mim que você não fez. Não, eu empurrei a senhora, empurrei. Os principais membros das organizações julgam, condenam e executam sentenças que vão de advertências verbais a torturas, expulsões de comunidades ou mesmo execuções. Os julgamentos muitas vezes são filmados, circulam em grupos de WhatsApp e perfis secretos. Palmatória, tiros nas mãos, raspagem de cabelo. Entendeu? Faço perdão por mim e por todo mundo que a gente deu mole mesmo. Eu sei das coisas que eu falei. Esquartejamento e, em alguns casos, um bilhete ao lado do corpo assumindo a autoria do assassinato. Com exclusividade, ouvimos este homem, ex-membro de uma facção que atua na região norte. Ele revela detalhes de quem decide e quem executa. A gente tem líderes, né? Mas uma pessoa só é o chefe, né? Com certeza chegaram com um dos líderes, passou por chefe, o chefe pode ter dado a decisão unânime, né? Falar assim, vocês decidem. Então, acho que na hora do conselho eles tomaram a decisão por eles mesmos, né? Ele revela que também foi condenado, acusado de traição. Escapou da morte por pouco. Acabei indo pro conselho, né? Deles, para decidir se eu ia ficar vivo, se eles iam me matar praticamente. Então, nesse conselho, tipo assim, só mandaram eu seguir minha vida. Se eles descobrissem futuramente ou recentemente que eu ainda estava no erro, eu ia pagar com a vida. Safado, nós faz assim, ó.
Nós corre no site. Se fazer arrumada aí pros nossos irmãos, pra nossa família desse jeito, o bagulho é cobrado. É possível que, em pleno século XXI, e o Brasil sendo uma democracia moderna, se permita esse tipo de prática. São punições que ocorrem, é claro, de forma extrajudicial. São instâncias que desafiam a polícia e o próprio Poder Judiciário. Você volta a conferir agora todo o trabalho da nossa equipe de investigação. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 19 facções atuam em 260 municípios da Amazônia Legal. PCC, Comando Vermelho, Cartel do Norte e outras. Eles estabelecem domínio, impõem medo e aplicam a lei deles paralela. A gente tem que considerar que a Amazônia ela tem um destaque, por exemplo, em função de que é uma região estratégica para o narcotráfico. As principais rotas que abastecem o mercado no sudeste do Brasil, no sul, e que vai para a Europa e para a África, passam pela região. E esse processo acabou deslocando a vinda de facções que antes atuavam apenas no sudeste e que passam a atuar hoje nos estados e nas cidades da Amazônia. A questão é que a presença das facções criminosas na região amazônica, elas têm relação com o controle do mercado. Tanto a questão que envolve, por exemplo, o controle das principais rotas, como os mercados que se estabelecem a partir das cidades. E aí o aumento da presença delas também acaba culminando com o aumento do processo de territorialização por parte destas facções. E nessas áreas que nós destacamos enquanto território, são as áreas que elas acabam instituindo regras de controle e regulação territorial. Entre essas regras existe aí o chamado Tribunal do Crime, que são as formas que as facções utilizam para castigar aqueles que não seguem as normas por elas estabelecidas. Em abril deste ano, a Polícia Federal desarticulou um desses tribunais. Prisões, buscas, a investigação durou meses. As investigações apontam que um dos presos seria responsável por dezenas de mortes no Amazonas. Essa operação decorre de uma investigação da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que tem participação da Polícia Federal e órgãos de segurança pública do estado do Amazonas. E ela teve uma primeira fase no mês de novembro de 2024, em que foi investigado o núcleo operacional de uma importante facção criminosa atuante aqui no estado do Amazonas. Então, nessa primeira fase, foram investigados criminosos ligados a esse núcleo operacional, que faziam lavagem de dinheiro e outros atos para viabilizar a atividade da organização criminosa. E dessa primeira fase da operação, chegou-se a um núcleo de executores, de pistoleiros que trabalham, que fazem parte da facção criminosa. Um homicídio que ocorreu no mês de novembro de 2024 foi o ponto de partida para se chegar a um pistoleiro que é integrante da facção criminosa. Então, esse criminoso foi alvo dessa operação, desta segunda fase, juntamente com outro membro da facção criminosa. Especialistas apontam: no norte, as facções não apenas vendem drogas, elas governam comunidades inteiras com o uso da violência. Beira-Mar, Zé Roberto, Marcos Williams, líderes presos, mas investigações apontam que de dentro das penitenciárias continuam ordenando. O representante do Ministério da Justiça aponta que o governo vem realizando ações para coibir esse tipo de contato. O governo federal tem um investimento prioritário em estabelecimentos prisionais. A nossa Secretaria Nacional de Políticas Penais Penitenciárias tem investido no sistema penitenciário. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, em que a gente possa ter uma coordenação nacional e uma maior integração, até mesmo para se estabelecer padrões mínimos dos nossos sistemas prisionais para impedir que o crime organizado, por exemplo, de uma prisão da região sudeste possa emitir ordens ou para crime organizado em Belém do Pará, em Manaus ou em Boa Vista, em Roraima. No fundo, é preciso um investimento nos estabelecimentos prisionais
E mais do que isso, é preciso um trabalho de inteligência para entendermos onde estão essas lideranças e de que maneira elas estão expedindo ordens, muitas vezes até para julgamentos sumários pelos tribunais do crime. Para a OAB Amazonas, a ausência do Estado é o combustível das facções. Onde o poder público não chega, o crime domina. É óbvio que não é legal, né? Isso é crime, é o homicídio, é a tortura, é a lesão corporal. Tá? O crime organizado, ele vive à margem da lei. Então, viver à margem da lei significa a sua própria existência já é uma violação em si. A existência da organização criminosa por si só já é um crime, já é uma... Então, tudo que decorre dessa empresa, que é a empresa criminosa, e os atos, em regra, são atos ilegais, são atos que violam a legislação, violam uma série de fatores. É óbvio que não seria legal, porque a solução de um problema, que é um problema social, que é um problema de ocupação de espaços urbanos, tá? É muito difícil. Tá? Primeiro que você precisa ter governantes que tenham sensibilidade, que sejam mais humanos. Porque o Estado precisa ocupar essas áreas. Quando o Estado ocupa essas áreas, ele dá muito pouco espaço para que organizações como essa possam capturar esses ambientes. Então, eu não vejo uma solução. Por quê? Porque eu não vejo por parte do Estado brasileiro, e eu incluo todo o Estado brasileiro, é muito difícil, a nossa história está aí, mas também prefeitura, governos, disposição para enfrentar esse problema de uma forma séria. Eles enfrentam esse problema de uma forma midiática. A polícia entra, mata centenas de pessoas, a morte de inocentes ela é o efeito colateral necessário, como eles interpretam. Para o secretário de Segurança do Amazonas, essas instâncias nem deveriam ser chamadas de tribunal. Segundo ele, não há contraditório nem defesa, só sentença, só violência. Eu te diria que isso não é um tribunal. Né? Isso não é um tribunal. O tribunal ele tem uma outra concepção. Para existir um tribunal, nós temos que ter uma democracia, você tem que ter as instituições que vão fazer a representação. Então, isso não é um tribunal. Isso é uma execução criminosa. Né? Uma execução criminosa mediante ordem de alguém. Né? Então, esta execução ela pode ser num tribunal, onde a pessoa vai ser, ali antes de ser executada brutalmente, ela vai ser espancada, a palavra seria torturada. Então, antes da execução, ela vai ser muito torturada, e aí aventou-se esse nome de tribunal pelo questionamento que se faz ali mediante a tortura, né? Mas nós não podemos, enquanto sociedade, admitir que aquilo seja um tribunal. Aquilo ali é uma ação criminosa de uma organização criminosa que atua naquela região, né? Cometendo mais um dos seus crimes. Então, o que o Estado tem que fazer é combater acima disso tudo, é combater a organização criminosa, é combater o financeiro dessa organização para desestabilizá-los. Aqui no Amazonas tivemos vários casos em que há uma ligação ao POM 90 ou POM 81 e a partir dessas ligações a Polícia Militar vai ao local e consegue resgatar essas pessoas antes da execução. Mas todos esses casos que nós detectamos, dos que eu tenho conhecimento pelo menos, a pessoa que ia ser executada tinha ligação direta ou tinha relação, ou fazia parte ou tinha relação direta com a organização criminosa. O Tribunal do Crime não para. Está nas periferias, nas florestas, nas redes sociais, em toda parte do Brasil. Esse tipo de punição nos remete aos regimes totalitários, que agem no arrepio da lei. É preciso investir na capacidade de investigação da polícia para que ela consiga antecipar tais práticas. A Polícia Militar já conseguiu evitar que tais punições fossem cumpridas, chegando assim, de última hora, salvando o condenado pela facção. Mas também é necessário investir em políticas públicas para evitar que essas pessoas possam ser aliciadas pelas facções. Às vezes, um jovem é seduzido pelo crime por não enxergar a oportunidade na comunidade que integra. No final das contas, é uma questão mais social do que policial, porque a polícia já atua nesses contextos para mitigar os danos. Agora você vai conferir comigo os destaques da semana. Rondônia, Roraima, Tocantins.
Com apoio unânime dos 23 vereadores, a Câmara de Porto Velho aprovou o plano de cargos, carreiras e remuneração para 2 grupos fundamentais: os profissionais da educação e os agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Os servidores da educação agora seguirá com um piso nacional. Técnicos e outros profissionais que trabalham nas escolas também serão valorizados. Os agentes comunitários em saúde que trabalham diretamente com a população também terá o piso garantido por lei. O prefeito Léo Moraes participou da votação e celebrou junto aos servidores. As novas regras começam a valer assim que as leis forem sancionadas, o que deve acontecer ainda este mês. O De Olho no Norte segue agora para Roraima. Aqui em Roraima, o clima é de tensão entre lideranças indígenas e o governo do estado de Roraima. Justamente porque a nova liderança, a nova coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena, o DICEI Leste, é a enfermeira Lindinalva Marques Lopes, que foi nomeada na última quarta-feira como a nova coordenadora pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Lindinalva é servidora da Secretaria Estadual de Saúde e teve sua sessão autorizada no final do mês de maio pelo governador Antônio Denário. Essa troca de comando demonstra um ruído entre o Ministério da Saúde e as lideranças indígenas aqui do estado de Roraima. Enquanto isso, a nova diretora já foi nomeada com o nome no Diário Oficial da União, mas enquanto isso também os indígenas esperam uma explicação e uma resposta, justamente porque uma escolha por eles mesmos tão celebrada foi ignorada pela própria pasta que a assinou. Essa é a informação, esse é o destaque aqui de Roraima. Qual é o destaque aí de Tocantins? A Operação Cerberus foi deflagrada nas cidades de Araguaína e Vanderlândia, no norte do Tocantins, e nas cidades de Altamira, no Pará, e Imperatriz, no Maranhão. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão realizados em Araguaína, aqui no estado do Tocantins. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram que parte dos suspeitos envolvidos na organização criminosa residiam em Araguaína, aproximados 400 quilômetros de Palmas. Eles seriam os responsáveis pelo planejamento e execução de crimes contra instituições financeiras e lavagem de dinheiro. A operação foi em conjunto com a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado, a DEIC, e a Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos, a DENARC. As duas divisões especializadas identificaram, então, que um estabelecimento de vendas de armas de fogo estaria fornecendo ilegalmente armamentos a pessoas com antecedentes criminais ligadas ao tráfico de drogas. As atividades do estabelecimento comercial estão suspensas por ordem judicial. Matheus Moraes, de Palmas, para o De Olho no Norte. Você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado pela sua audiência. Você aí da região norte de todo o Brasil pode mandar sua denúncia, sua sugestão para o nosso WhatsApp 92, o prefixo 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais, norte.com.br e Rádio Norte FM. Muito obrigado.